Quatro classes de contribuintes na igreja. Malaquias capítulo 3, versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Prezados ouvintes, o dízimo tem se tornado ponto de controvérsia nos últimos tempos por parte de alguns membros das igrejas evangélicas. Na internet encontramos mais sites abordando o tema do dízimo, sendo contrário a essa contribuição bíblica, com a alegação de que o dízimo era parte da lei. E como nós estamos vivendo no tempo, ou na dispensação da graça, que o dízimo não tem sua atualidade nos dias presentes. Existem pessoas que, além de não darem seu dízimo, ainda são contrários abertamente, insuflando outras pessoas também a não contribuírem como ele próprio, ou outros assim. Agora a pergunta que se levanta: por que será que isto está ocorrendo com tanta frequência nos últimos dias? É que, paralelamente a essa situação de pessoas que não contribuem, há outros grupos evangélicos que estão abusando da sinceridade de membros das suas igrejas e não estão mais satisfeitos com a contribuição do dízimo. Inventaram uma outra contribuição chamada sacrifício, em que a pessoa se vê constrangida, induzida a dar aquilo que não tem, considerando essa impossibilidade financeira como uma razão para fazer um sacrifício além de suas possibilidades e assim fazer uma contribuição, às vezes, além de suas possibilidades. Nós tivemos 2 edições da revista Veja, ultimamente, abordando esse tema de líderes ricos, riquíssimos, que estão nadando em dinheiro, não dinheiro da própria organização, mas dinheiro que é tirado para seus usos pessoais. Você pode consultar as edições últimas da revista Veja e você vai observar isso. E com base nesses acontecimentos, nessas formas de comunicação, então há pessoas que se previnem e aí vão a um ponto extremo de não contribuir com nada dentro das suas igrejas. E nós queremos apontar então 4 classes de pessoas que têm seu modo de interpretar a questão da contribuição. O princípio que deve reger nossa contribuição é a que Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 até o versículo 11. Ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça,
para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Vamos observar a primeira classe de contribuintes de uma igreja. São os que nós denominamos dizimistas fiéis. São aqueles que normal e regularmente, mensalmente, contribuem com seus dízimos e ofertas. São dizimistas fiéis. São os que mantêm o equilíbrio financeiro das igrejas, entenderam que a contribuição dizimal é bíblica e se mantêm em estrita obediência à palavra de Deus, como nós acabamos de ler. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele reconhece que ele tem duas obrigações como um cidadão. Como cidadão da terra, disse Jesus, ele deve dar a César o que é de César. E como pessoa que reconhece que a sua vida é uma dádiva de Deus, que ele reconhece que o alimento que chega à sua mesa foi pela bênção de Deus lhe conceder saúde para trabalhar, inteligência e encontrar um serviço que lhe dê meios de subsistência e como também da sua família. Então diz a Bíblia, do Senhor é a terra e todos que nela habitam. Ora, eu sou uma criação de Deus, eu sei que dele é a terra, é ele que me dá a vida, a respiração, e eu tenho alegria em contribuir com meu dízimo, porque reconheço que sou uma criação de Deus. E eu quero dizer mais, além de ser de Deus pela criação, eu sou também de Deus pela redenção, porque eu fui comprado, como disse Paulo, não com ouro nem com prata, mas fui resgatado pelo sangue de Cristo, pela obra salvífica que ele realizou por mim no Calvário. Não custou nada, é de graça, como diz a leitura que fizemos. Ora, se eu tenho essa consciência de que minha vida pertence a Deus, de que o trabalho que eu tenho, que a saúde que gozo, a inteligência que me deu margem de ter a minha atividade secular, tudo isso provém de Deus, então, como disse Jesus, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Você paga pontualmente seu imposto, só que para com Deus você está agindo impropriamente. Existe uma segunda classe, são os dizimistas infiéis. Em toda a igreja há essa classe de membros, são os que assumem o compromisso perante Deus de dar os seus dízimos e pagam por algum tempo com certa regularidade, mas depois negligenciam e às vezes desistem e quebram o seu voto. A negligência nas coisas de Deus é um grande pecado. Está escrito no Salmo 50, versículo 14: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. São dizimistas infiéis aqueles que também entregam apenas uma parte da sua renda líquida e querem fazer aparentar que estão pagando um dízimo do seu salário real. Estão agindo como Ananias e Safira. Não haja assim. Você recebe um envelope com colunas para indicar o resultado da sua contribuição, se é um voto, se é uma oferta, se é um dízimo. Se você está pagando o dízimo corretamente, ponha na coluna do dízimo e o seu nome. Não ponha na coluna do dízimo aquilo que for parte e não a totalidade do valor correspondente a 10% do que você ganha, e isso do líquido. A terceira classe de contribuintes são os contribuintes liberais. Eles não são contrários ao dízimo, não combatem os irmãos dizimistas,
e não criticam o pastor quando prega sobre o dízimo. Veja bem, meu prezado ouvinte, que eu estou ressaltando dízimo, não estou falando para você contribuir com sacrifício, dar um valor total do seu salário. Não faça isso. Você não é obrigado pela palavra de Deus a agir dessa maneira. Não há base bíblica para exigir de você o que você tem acumulado lá no banco, na sua conta de poupança. Não é para você doar a sua casa, o seu apartamento, o seu automóvel. Isso é voracidade de líderes que querem enriquecer mais depressa. Não aceite essa imposição. Seja um contribuinte liberal, que a sua contribuição possa ser igual ao dízimo. Não você, na sua liberalidade, dá uma moeda e como se estivesse sendo um contribuinte liberal. Aí você está errado. Essas pessoas não entenderam que Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque, ele o fez antes da lei, 430 anos. Está no livro de Gálatas 3,17. Mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. O registro do dízimo de Abraão está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Não havia preceito. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Logo, dizer que o dízimo é da lei e com isto sonegar aquilo que pertence a Deus não é uma posição estável diante de Deus. E este exemplo de Abraão é repetido no livro de Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho do Homem, sendo feito sacerdote para sempre. E no versículo 4 do capítulo 7, então diz: Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Aí está a repetição do que está registrado no livro de Gênesis 14, 18 a 20. E diz a Bíblia Sagrada para você e eu que somos cristãos: você desconhece que Abraão é o pai dos que são da fé? Gálatas 3, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé, não os que são da lei. Os que são da fé são filhos de Abraão. Melquisedeque é uma figura de Jesus, está aqui no livro de Hebreus 7:17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Se Jesus é sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque, e se Abraão é pai dos que são da fé, da forma como Abraão pagou o dízimo e foi abençoado por Melquisedeque, da mesma forma Jesus abençoa os crentes, que são filhos de Abraão pela fé e pagam os seus dízimos voluntariamente. E a quarta classe são os antidizimistas. Em algumas igrejas é a mais numerosa, é nociva ao crescimento da obra de Deus. São antidizimistas declarados, arvoram-se em mestres e levam muitos irmãos incautos a tomarem posição contrária ao dízimo, em franco desrespeito aos princípios da Bíblia. O principal argumento é o que eles usam: não estamos debaixo da lei. E se o dízimo era da lei, não precisamos pagar o dízimo. Esquecem-se de que o dízimo antecedeu a lei, como temos exposto. Incorporou-se a lei e foi aprovado por Jesus, e nós temos então na Bíblia o dízimo da graça. Está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 9 e 10. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda estava ele nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Será que você pode entender esta palavra? Levi era filho de Jacó, que por sua vez era filho de Isaque, que por sua vez era filho de Abraão. Então nós temos Abraão, Isaque, Jacó e Levi. Um dos 12 filhos de Jacó, também posteriormente chamado de Israel, os filhos de Israel, 12 filhos que formaram as 12 tribos. E Levi, quando ainda estava no lombo de Abraão, ele pagou dízimos por meio de Abraão, que significa então que a lei estava pagando dízimos à graça, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De modo que há o dízimo da lei, há o dízimo que antecedeu a lei, que é chamado por nós hoje o dízimo da graça. E Jesus, em Mateus 23, 23, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Algumas pessoas leem apressadamente esse texto e pensam que essa passagem está condenando o dízimo. Não está condenando a atitude dos fariseus que davam o dízimo, até das coisas mínimas, como condimentos, dizimavam a hortelã, o endro e o cominho, e deixavam de lado o mais importante da lei. O que era mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Por exemplo, era também da lei amar a Deus sobre todas as coisas. Está no livro de Deuteronômio, o 5º livro da lei, capítulo 6, versículo 5. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, também era da lei. Levítico 19, 18. Ora, Jesus está dizendo que eles faziam o menor e não praticavam o melhor: juízo, justiça, misericórdia, fé. Então Jesus recomenda pagar o dízimo, ou seja, estas coisas deveis fazer: praticar a justiça,
a misericórdia e a fé, e não omitir, isto é, não deixar de fazer aquelas, que é pagar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então esta classe de antidizimistas se parece muito com os 10 espias enviados à terra de Canaã por Moisés. Ele mandou 12. 2 se mostraram otimistas, Josué e Caleb, mas 10 eles voltaram de lá inflamados, contaminaram todo o povo, de modo que o povo começou a chorar como se já estivesse próximo à morte deles, lamentar, queriam até matar Moisés. Esse homem nos trouxe do Egito e agora quer nos deixar aqui nesse deserto sem sepultura. Então ninguém diga que é desperdício o que se dá para o trabalho do Evangelho. É verdade que certos líderes se utilizam do dízimo como se o dízimo fosse renda sua particular. Confundem o princípio de isonomia. A igreja é uma personalidade jurídica. O que entra para a igreja, da caixa da igreja é tirado o valor do salário do pastor, e o pastor é digno do seu salário, como diz em 1 Timóteo 5,18. Digno é o obreiro do seu salário. Mas a caixa da igreja não é caixa do pastor. O pastor recebe o seu salário e, fora isso, ele pode deduzir as despesas para as suas locomoções. Agora, uma pessoa que vive do Evangelho, que tem sua dependência econômica do Evangelho, porque ele está à disposição da igreja 24 horas como bombeiro que está de plantão, é diferente de um obreiro que trabalha durante o dia, à noite vai para o culto, terminado o culto, sua responsabilidade terminou, no dia seguinte ele está trabalhando. Essa pessoa não precisa ganhar da igreja, tem o seu salário. Mas uma pessoa que vive na dependência da igreja para atender qualquer pedido de irmão que precisa de visita, de aconselhamento, é outra coisa. Então, cuidado, meu prezado irmão, com esses grupinhos, com essas igrejinhas que se reúnem particularmente para comentar, para denegrir, para falar contra o dízimo, levando outras pessoas incautas a seguirem suas opiniões. Isso é obra antibíblica e cada qual vai responder pela sua atitude quando procede dessa maneira. Não seja um antidizimista, um derrotista, seja ou um dizimista fiel, ou um dizimista ou seja, um contribuinte liberal, dizemos nós, de modo que você possa ter a sua vida abençoada. Como disse Paulo, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E modéstia à parte, eu quero dizer para você, prezado ouvinte, que você está ouvindo um pastor que não ganha da igreja, que é aposentado, que usa seu tempo disponível para servir a igreja e contribui com muita satisfação, tem um compromisso diante de Deus. Estou falando com você não hipocritamente, mas falando com você com base bíblica e com honestidade no sentido de fazer o que estou dizendo.